Ele termina na declaração. Primeiro, quem nega o inegável, né, que o 8 de janeiro foi efetivamente uma tentativa de golpe, não merece nem ser ouvido, né? É porque aí é um negacionista, é um oportunista. No caso do Ricardo Nunes, nessa matéria, ele soa oportunista, porque ele precisa do apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro está encrencado aí nessa tentativa de golpe e tenta negar primeiro tenta negar que tenha tido participação no estímulo que resultou no 8 de janeiro, né? Segundo, ele nega, inclusive, a tentativa de golpe. Então, como ele precisa, o Ricardo Nunes, do Bolsonaro, ele também trata o 8 de janeiro como uma agressão dos responsáveis pelo quebra-quebra aos móveis. Eles foram lá para depredar os móveis, o patrimônio do Estado nas sedes do Supremo, do Congresso e do Palácio do Planalto. Então, isso é um oportunismo que não merece nem respeito, para soar bastante claro, né? O Datena não vai a tanto. Então, ele diz: olha, aqui, sem dúvida nenhuma, foi uma tentativa de golpe. E ele faz isso para fustigar o prefeito Ricardo Nunes, que eventualmente, um dos seus contendores, se ele de fato for candidato, né? Agora, ao mesmo tempo, o Datena soa muito suave quando se refere ao Bolsonaro. Chegou-se a indagar se ele considerava o Bolsonaro como um personagem de ultradireita. Aí ele diz: não sei, talvez direita, talvez muito de direita, mas ele se recusa a tratar o Bolsonaro como ele deve ser tratado, como um personagem tosco, arcaico, de ultradireita, né? Então, me lembra um pouco o Datena de 2020. Em 2020, o Datena se filiou ao MDB para concorrer a vice na chapa do Bruno Covas, né? Ele, aliás, lembrou hoje que o Bruno Covas o havia convidado para ser vice. Aí ele foi esticando ali a negociação até a data limite. Depois ele reapareceu na TV, fez mais uma promessa ali: não, na próxima eleição eu vou deixar a televisão, vou me candidatar. E aí ficou, nos últimos meses daquele ano, ele flertou com a esquerda, com a direita, com o centro, todos namorando o Datena, né? E depois, mais tarde, o Ciro Gomes ofereceu a vaga de vice na chapa, na chapa dele para o Datena. Isso já estamos falando em 2022. Aí o Rodrigo Garcia prometeu apoiá-lo, o Rodrigo Garcia, que disputava o governo de São Paulo, perdeu, não chegou nem ao segundo turno, disputava pelo PSDB, prometeu a vaga de Senado ao Datena. E o Datena foi enrolando os dois, o Ciro e o Rodrigo Garcia. Depois ele fechou com o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro é que fez papel de imbecil, porque ele anunciou num determinado dia de manhã, que tinha escolhido o seu candidato ao Senado, tinha fechado com o Datena. De tarde, naquele mesmo dia, o Datena disse que tinha pensado melhor e que decidiu permanecer na televisão, disse que a televisão era o seu espaço natural. E agora, em 2024, nós estamos assistindo a esse novo espetáculo do Datena. Então, ele elogiou o Lula, diz que fez o melhor governo se comparado com o Bolsonaro, e, ao mesmo tempo, ele se recusa a taxar o Bolsonaro de ultradireita e faz um flerte com com a historiografia ao reconhecer: bom, foi uma tentativa de golpe. Aí também já seria demais, né? Primeiro porque ele ia se igualar ao Ricardo Nunes, não fica bem para ele numa disputa em que ele vai medir forças com esse personagem, né? Agora, ele é muito gelatinoso. Então ele acaba ficando bem com todo mundo, ele não ataca nem o Boulos, né? Ele diz que o Boulos está mais maduro e sou amigo dele, como é que eu vou atacar? Então ele fica bem com todo mundo, de tal sorte que, se ele entra nessa disputa, ele pode atrair votos, e é o que ele precisa nesse momento, para alçar o topo das pesquisas, né? Hoje ele está ali num terceiro lugar, embolado com o Pablo Marçal e um pouco à frente da Tabata Amaral, né? Então, acho que ele precisa ter, se ele de fato for enfrentar a candidatura, ele precisa ter posições mais nítidas. Ele, em relação ao 8 de janeiro, não há dúvida sobre a posição dele, mas em relação a todo o resto, ele é um personagem fluido, né? E um candidato não pode ter tanta fluidez. Em algum momento, ele vai ter que se definir em relação a alguns temas. A posição ideológica que prefere, a forma como ele vai tratar o Bolsonaro. Se o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe,
o Bolsonaro é um desqualificado que não merece respeito. Então, o Datena vai ter que decidir de que forma ele vai tratar o Bolsonaro. Né? Então, há uma certa fluidez que não orna com o perfil de um candidato. O candidato precisa ter mais nitidez sobre as coisas, Natália.